Olá pessoal, aqui é Rodrigo Capelazzo, tá começando mais um Capela do Esporte. Bom pessoal, para variar um pouco aí no conteúdo do canal, não tendo só notícias, até porque vai ter alguma semana ou outra que não vai ter tanta notícia, né? Algumas notícias que não geram um papo legal. Vou fazer algo que vai ser como um Capela do Esporte extra, não vai ser como um episódio, vai ser algo à parte, ainda envolvendo esporte, mas não relacionado a notícias em específico. Aí unindo o útil ao agradável aí, um assunto que eu gosto bastante, diferente de esportes assim, mas que é anime, mangá, né, quadrinho japonês, animação, séries japonesas. O que eu vou fazer? Hoje eu vou gravar um programa falando sobre anime, séries japonesas relacionadas a esporte. Não vou focar tanto na história em si, vou dar uma introdução sim dos animes, com todos que eu vou citar aqui são animes que eu já assisti, então tem embasamento para falar. E não vou focar mais a parte assim que se atenta ao esporte mesmo, como que ele explica, como que ele mostra como é que é o esporte na visão lá do pessoal do Japão, do japonês em si, ok? Então bora lá pro nosso primeiro anime. Bom, primeiro anime aí, vou falar de um clássico, só para pôr vocês a par do que eu posso estar falando. Falar que é um clássico porque eu já tenho 33 anos, então para mim já é um clássico. Quem tem mais ou menos essa idade acompanhou desenho japonês no Brasil, quando na infância, aonde? Na TV Manchete, né? Então vou falar do Super Campeões, que em japonês é o Capitão Tsubasa. Ele teve um mangá que teve publicação no Japão de 81 a 88, então é bem antigo. No Brasil, ele passou aí na extinta TV Manchete, um pouco antes dela se tornar a Rede TV, né? Então ela conta a história de Oliver Tsubasa, aqui ficou conhecido como Oliver, né, Tsubasa, ou Tsubasa Ozora, que é um menino que tudo relacionado a futebol ele ama, ele adora. Então ele acaba se mudando de cidade e começa a estudar na escola de Nankatsu. Lá ele entra no time de futebol da escola e por conta disso faz algumas amizades e ajuda o time a ganhar algumas partidas e campeonatos, né? Cara, esse anime, assim, quem conhece, quem já assistiu um pouquinho, já ouviu falar, pelo menos eu assisti um pouquinho, assim, é muita gente tirando sarro desse anime por conta das cenas, por exemplo, nossa, uma cena num lance de bola, numa disputa de bola ali que os caras estão subindo para cabecear, por exemplo, mano, durante o pulo eles pensam na vida inteira deles, passa tudo na cabeça dos caras e o pulo demora 7 anos. Uma coisa também que muita gente tira sarro é o campo de futebol, ele não ser, né, da segunda animação para dar ação pro anime, né? O campo de futebol parece uma colina eterna, eles estão correndo numa colina e não acaba de subir nunca. Então, mas fora essas zoeiras aí que o pessoal faz com relação ao anime, ele não é tão focado assim na parte de regras, até porque é futebol. E o Japão teve introdução ao futebol graças a muitos brasileiros que foram para lá, principalmente o Zico. Dizem até que foi um dos motivos do criador aqui, ele ter criado essa série Super Campeões, foi na época que ele viu o Zico jogar lá no Japão, né? Inspirou ele a poder criar essa história. Não sei se é verdade isso ou não, mas ele não foca tanto nas regras, né? Porque é um futebol, um esporte mundialmente conhecido aí. Então ele foca mais na parte de como um jogador ele pode esperar. O Oliver mesmo no anime, ele passa por contusões, coisa que todo jogador passa, e mesmo quando criança, bem jovem assim, passa por isso também, então ele tem que superar de alguma maneira. Claro, como toda desenho japonês, ele cede os limites dele algumas vezes em troca do corpo, mas é um anime que consegue passar assim a emoção que o futebol passa para quem é amante de futebol ou do esporte em geral. É um anime assim emocionante. O japonês tem esse negócio, pelo menos no anime. E acho que o que eles não têm de sentimentos que eles transparecem na realidade, pessoal normal, eles passam demasiado tanto um filme ou série, desenho, que seja, passa uma emoção muito, muito, muito maior do que realmente acontece, normalmente é. Eu acho que é porque eles têm essa falta de sentimentos, não vou dizer falta de sentimento, mas a frieza para lidar com algumas coisas, então eles exacerbam isso muito no anime. Então quase tudo se faz um drama, mas é um anime que ele é legal, que ele, na versão que passou na TV Manchete, contando um pouquinho da história do anime, né? O Oliver é treinado, né, por um ex-jogador de futebol brasileiro,
que era da seleção brasileira. Aqui ele ficou conhecido como Roberto Maravilha, fazendo uma comparação aí com o Túlio Maravilha e tal. Mas o nome dele era Roberto Rongo e ele foi aposentado, né, no futebol graças a uma doença que era o glaucoma. Então tem jogador, quem vai saber aí, fica para alguém comentar aí no vídeo. Quem sabe qual foi o jogador realmente que jogou pela seleção brasileira e que teve que se aposentar devido ao glaucoma ou alguma doença no olho. Vamos ver se vocês sabem, comentem no vídeo. E aí ele é treinado por ele e quando ele se forma na escola, ele vai jogar no Brasil. O Roberto chama ele para jogar no Brasil. Aí, antigamente, na série da TV Manchete, não tinha muito esses lances de direitos autorais. Eles usavam nome de time de verdade para mostrar no anime. Então, por exemplo, o Oliver, ele foi jogar no São Paulo. São Paulo, que no começo dos anos 90, o Japão inteiro conhecia porque do conta dos 2 títulos mundiais que eles ganharam lá em 91, 92 ou 92, 93, não vou lembrar agora, acho que é 92, 93, contra Milan e Barcelona, se não me engano. E aí São Paulo era mega conhecido no Japão. E aí ele veio jogar no São Paulo, queria uma rivalidade com um jogador do Flamengo. Dizem até que o visual dele é inspirado no Romário. Lembrando que essa série que veio pro Brasil, ela foi publicada no Japão, a série mesmo, que é a de 81, 88 foi o mangá, né? Mas a série foi publicada em, acho que 94, 95. Então o Romário também estava em 94, se não me engano, ele jogou no Barcelona. Então ele estava em evidência também. Então o visual do rival dele foi inspirado lá. E depois, infelizmente a série que veio pro Brasil, ela não teve fim. E aí, mais pra frente, uma série que eu acompanhei bem foi um que foi Super Campeões, traduzindo seria Caminho para 2002. Com a eleição das cidades, né? Cidades no plural, sede, para a Copa do Mundo 2002, que foi Japão e Coreia. Assim que foi feito isso, o criador resolveu dar uma repaginada na história, contar mais ou menos basicamente a mesma história, mas um visual melhor, qualidade melhor de anime. E aí ele já não podia usar mais os nomes dos clubes, né? Aqui no Brasil não veio utilizando os nomes dos clubes. E depois que ele vai pro Brasil, ele ainda já é um profissional adulto, mais jovem, mas é já. Saindo aqui do Brasil, ele vai jogar no Catalunha, que nada mais é que Barcelona. Ele joga pelo Barcelona há bem um tempo. Aí tem menções de jogadores do Barcelona também famosos devido à nacionalidade deles. E o último episódio dessa série, que é Caminho para 2002, é a estreia da Copa do Mundo 2002 do Japão contra o Brasil, sendo que o Oliver é capitão da seleção japonesa, já novo, mas capitão da seleção japonesa, e vai jogar contra o Brasil na rodada de estreia, sendo que é o Roberto, que é o técnico da seleção brasileira, e o rival dele está jogando na seleção brasileira, o principal jogador da seleção brasileira. Detalhe, o nome do rival dele nessa série, Caminho para 2002, é Rivaú, nada mais é que menção a Rivaldo. Então, é um mangá que faz muitas menções ao Brasil, por conta do que o fascínio que o japonês tem pelo futebol brasileiro, mas que ele não se apega muito a regras, até porque é um esporte conhecido mundialmente, mas ele mostra o percurso desde do menino começando no ginásio lá, passando no ensino médio, lutando pela seleção do país dele, sub-20, sub-17, mundiais, e é bem legal. Você vê bastante referência a nomes famosos da Alemanha, da Argentina, da França, é bem legal para quem quiser. E não se apegar muito também à questão que é bem fantasioso, sim. Como eu falei, os caras pulam pra cabecear e fica meia hora pensando na vida, sim. Um menino da escola, do último ano da escola, chuta uma bola e fura a rede, faz um buraco na parede, sim. Mas, cara, é desenho japonês, você tem que ir com a mente aberta. Se você gosta de futebol, eu acho que é uma boa pedida pra você. Bora aí pro nosso próximo anime. Bom, falar do nosso próximo anime, falar de outro esporte aqui, eu tentei deixar bem diversificada a questão de esporte. Vou falar aí de Prince of Tennis, ou em japonês, Tênis no Old-sama. O mangá ele teve publicação de 99 até 2008, então é mais recente. No Brasil ele chegou a passar no extinto canal Animax, que era um canal dedicado a qualquer tipo de cultura japonesa. Passava animes, se não me engano passava alguns filmes também, clipes de música, então... E no Animax todos os animes ali eram dublados, né? Então passou dublado. Daí eu até tive um problema para acompanhar essa série, porque quando ela surgiu, acompanhei, se não me engano,
assim, como, entre aspas, é uma pirataria, você pegar um episódio e botar legendas em português, eu acompanhava dessa maneira, era a maneira que tinha pra acompanhar, porém, como isso foi bem no comecinho, e aí logo o anime foi pra esse canal Animax, e aí eu tive que acompanhar toda a série em inglês, porque o pessoal que tava fazendo as legendas em português parou de fazer, porque tem dublado no canal, não vamos fazer mais. E aí eu tive que acompanhar em YouTube, em inglês, toda a série. Tinha bastante episódios, se não me engano são 178 episódios. Mas ele conta a história de um... É sempre assim, anime de esporte quase sempre vai se passar com o pessoal da escola, né? Mas é um menino na escola que tá entrando no ensino médio, chamado Tizen Ryoma, ele é meio que um prodígio do tênis. Ele entra numa escola chamada Seigaku, que é uma das melhores do Japão, no que se fala de tênis, né? Ele é bem introvertido, mas ele acaba conseguindo entrar na seleção principal, no time principal de tênis logo no primeiro ano, que é um feito raríssimo. Um novato, um rapaz, tipo assim, equivalente a primeiro colegial aqui, primeiro ano de ensino médio, já participar da equipe principal de qualquer clube de esporte que tem lá no Japão, que é bem comum. E aí ele viaja junto com a equipe, participando de diversos campeonatos, ganhando e tal. Esse anime, do contrário do Super Campeões, ele dá uma ênfase boa em regras. Quem nunca assistiu, por exemplo, uma partida de tênis de verdade, consegue entender o básico das regras, como funciona, por exemplo, o esquema de pontuação, que é 15-0, 30-0, 40-0. Então dá pra você entender ter essa noção básica. Você aprende nomes de golpe, chama de golpes, né? Mas nome de movimentos que os tenistas fazem. Backhand é a mão que é a contrária, que é a mão que não é a sua melhor mão. Por exemplo, eu sou o destro, o meu backhand é quando eu bato do lado esquerdo. Forehand é a minha mão principal, então é quando eu bato com a direita se eu sou destro. Dá essas noções, alguns outros nomes e tal, por exemplo, o que é um smash, o que é um lob. Então ele consegue dar uma introdução boa. E também eles exacerbam demais. Por exemplo, o cara vai dar um smash, o cara dá o smash, roda um vento lá que parece um redemoinho, um furacão, tal, isso. Mas ele é um anime, assim, em relação aos profissionais, um pouquinho mais técnico por causa disso, de conseguir passar as regras. E tem todo o dilema, assim como vários, se não todos que eu passo aqui, tem todo o dilema de uma criança se tornando boa no esporte, tentando se profissionalizar no esporte, né, enfrentando as dificuldades e tal. Ele é um anime, assim como todos os animes, mas ele tem uma veia cômica bem leve, mas é legal de assistir. Citam algumas vezes nomes famosos reais de tenistas. Se não me engano, cita o Guga, uma vez também, tanto que a série foi de 99 a 2008. O Guga surgiu pro mundo aí em 97, quando ele ganhou o primeiro Roland Garros dele. Em 2001 ou 2002, se não me engano, no final de 2002 ou 2001, ele se tornou, acho que é 2001 ou 2000, se tornou o número 1 do mundo. Então, no meio da publicação, o criador, como era fã de tênis, ele acaba citando Pete Sampras, Guga, André Agassi, se não me engano, o Bjorn Borg, o Ivan Ezevich também. Quando ele fala, por exemplo, quando o personagem principal, alguém do clube dele, acaba enfrentando os campeonatos, sempre acontecem entre escolas, né? Acaba enfrentando outro jogador de outra escola, aí esse cara acaba comentando, esse fulano tem um estilo de jogo do Ivan Ezevich, que era saque e voleio. O cara era alto, sacava bem, era rápido e chegava na rede pra volear, pra acabar com o ponto logo. Então ele dá bastante noção pra quem quer assistir, é uma boa introdução pra quem não conhece tênis e gosta de anime, quer acabar conhecendo. E bastante episódios, a série fez sucesso fora, teve filmes com pessoas de verdade, musicais, coisas que o japonês adora também fazer musical de anime, não precisa nem ser de esporte. Mas ouvi até falar que os jogadores, quando fazem os atores, quando fazem um filme real, acabam fazendo oficinas de tênis, aprendendo o esporte mesmo pra poder jogar bem, saber a mecânica bem de tudo que eles têm que fazer dos movimentos. Então é um anime bem legal, acompanhei bastante. Eu comecei a gostar de tênis por causa do Guga. De novo, citando a TV Manchete. Eu acompanhei na TV Manchete esse primeiro título aí do Guga em 97. Eu tinha 9 anos, se não me engano. Tinha 9 anos. Eu acompanhei. Foi ali que comecei a gostar de tênis. Tanto vocês veem nos episódios do Capela do Esporte, quando são as notícias, eu comento mais a parte de tênis, porque acompanho bastante, gosto bastante. Então, desde os 9 anos eu vejo alguma coisa. Acompanhei a carreira inteira do Guga. Foi o dia que ele parou de jogar lá na Costa Sauípe, se não me engano foi em 2008 ou 2009. Foi bastante emocionante. Posso estar falando bobagem do ano aí, mas bastante emocionante. Foi legal acompanhar a carreira dele.
eu peguei gosto, acompanho até hoje. E aí é uma boa pedida pra quem gosta de tênis. Bora aí pro nosso próximo anime. Bom, falando agora de um outro esporte, vamos falar de vôlei. Vou falar de um anime chamado Haikyuu. Haikyuu foi um mangá publicado de 2012 até meio do ano passado, 2020. Então é bem recente o mangá. A série ainda, pra você ter uma ideia, nem acabou. Vai ser lançada nos últimos episódios, a última temporada do anime. Aqui no Brasil, o mangá ele já tem publicação aqui no Brasil pela editora JBC. O anime, infelizmente, nunca chegou a passar. Então você tem que ir nos meios ilícitos aí, baixar, você encontra. Ou então também, depois do final, eu já vou citar aqui, mas no final eu reitero. Praticamente todos os animes que eu estou citando aqui, pode ser que um outro ou não, por ser antigo, mas tem na Crunchyroll. Crunchyroll é uma plataforma, é um Netflix de anime, basicamente, que é de graça. Você pode assistir qualquer anime lá de graça e o catálogo deles é enorme, enorme, enorme. Só que assim, se você não pagar, você vai ter, no meio do episódio, aparecem 3 intervalos comerciais, se não me engano. Um no comecinho, no meio, outro no fim. Então, e se você pagar uma mensalidade lá, eu acho que tá por volta de 25, não é mais que R$30. Aí ele tem qualidade melhor de imagem e acho que até 4K e não tem esses comerciais, né? Então, fica a dica aí pra vocês. Também tem a Fan Animation pra isso, mas no final eu comento mais. Não tô sendo patrocinado nem nada, quem dera, mas é uma boa pedida. Então, Haikyuu, ele é um anime de vôlei, né? Ele conta a história do personagem principal, Hinata Shoyo, um menino que, quando ele era bem pequeno, logo no começo do anime, mostra a introdução, ele tá andando de bicicleta assim na rua perto de casa, ele para numa loja que tem uma TV passando um jogo de vôlei, que é a final do campeonato de escolas de vôlei, e aí ele vê um menino que é relativamente mais baixo que todo mundo ali na quadra, conseguindo fazer os ataques no vôlei, dando os cortes lá, e conseguindo superar e vencendo a partida. Então ele fica fascinado com uma pessoa tão pequena consegue jogar aquele esporte, e ele sempre foi muito pequeno também. Então aí na TV até o narrador fala que é apelidado de o pequeno gigante, o jogador que ele estava acompanhando. Aí com isso ele começou a gostar de vôlei, no ginásio ainda, que é o primeiro ano até o 9º ano aí, nosso, né? Ele frequenta uma escola que não tem clube de vôlei, então ele tem que ficar treinando com as meninas ou pedindo pra alguém treinar com ele. No último ano dele, no 9º ano dele ali, ele consegue formar um time com amigos que não tem noção nenhuma de vôlei pra disputar o campeonato. Perdem, com certeza, que só ele sabe jogar um pouco ainda. Perde um rapaz lá que é tido como um dos prodígios aí do Japão no vôlei. E aí, entrando no ensino médio, eles têm a opção lá no Japão de, assim, com as suas notas do primeiro ano no ano, tem tal nota, você pode escolher entre essas escolas que vão te aceitar, né? Aí ele entra numa escola que acaba encontrando que o mesmo rapaz que derrotou ele na final do ginásio tá lá também. Aí ele voltando, o Renato ele é bem baixo, a altura dele é 1,67, para jogar vôlei é ridiculamente baixo, mas ele tem um pulo muito bom, ele salta demais. Por conta dos treinos que ele fazia quando era mais novo, de pular, ele salta muito, muito, muito. E o rival dele, que agora é companheiro de time, é levantador. Então eles entram na escola chamada Karasuno, e os dois aí vão reviver os bons tempos da escola, que já foi campeão há muito tempo atrás, em torneios intercolegiais, e fazia tempo que não ganhava nada. E aí eles dois, junto com o pessoal que já tá lá de 2º e 3º ano, e vão participando de campeonatos aí, com todas as escolas do Japão. É um anime que fez muito sucesso nesses últimos anos, aí nesses últimos quase 10 anos. Muito sucesso. Teve, se não me engano, 5 ou 6, tá indo na 6ª temporada agora. Tem menções a jogadores e o voleibol, na realidade, cita-se o Bernardinho, por conta de ser um técnico aí que ele é inquestionável o trabalho que ele faz. Tanto é até uma notícia aí, não sei que não é vídeo de notícia, mas o Bernardinho ele fechou com a seleção francesa de vôlei. Ele vai ser técnico da seleção francesa de vôlei depois das Olimpíadas desse ano. Então aí ele falou que encara a seleção francesa como um desafio bom pra ele. Então, coitado do Brasil quando for enfrentar a seleção francesa. Então, esse citado Bernardinho que ensina bastante a questão do vôlei, fundamentos, pontuação, como tipos de saque, tipos de bloqueio, tipos de recepção, a função do líbero. Então ele consegue ensinar bem, principalmente na primeira temporada. Dá pra ter uma noção muito boa, muito boa. E é bem interessante porque a animação em si é muito boa.
Então você vê bem os movimentos, você pode facilmente encontrar digitar no YouTube comparação de cena de Haikyuu com vôlei de verdade. Tem um monte de vídeo. Por exemplo, tem a comparação do principal levantador lá do clube dele, que é o Kageyama, com o Bruninho, por exemplo, da seleção brasileira. Então tem bastante comparação, tem vídeos com isso. Do Renata com alguns meios de rede, porque o Renata, ele é, apesar ainda, além de ele ser baixo, ele é meio de rede, que tem que ser um dos jogadores mais altos ainda do time. Quem é meio de rede hoje no Brasil é o Lucão, quem já foi Sidão, o André Heller, Gustavo, nomes aqui já aposentado, mas então Rodrigão também, Maurício Souza, atuais aí. E é bem legal, ensina, por exemplo, o saque tático, saque viagem. Quando eles enfrentam uma equipe que é melhor no bloqueio que eles conseguem entender, eles conseguem explicar e entender o porquê que eles são melhores no bloqueio, tipo de bloqueio. Aí tem sempre cada time aí tem o As, que é o melhor jogador, aí eles se superando para derrotar o As do outro time. É bem legal. Eu acompanhei o anime, eu acompanhei poucas, eu acompanhei aqui metade que já foi lançado, mas o mangá acompanhei capítulo a capítulo até acabar, no meio do ano passado. Final bom, eu não sei se eu dou spoiler ou não, é pro pessoal, mas um pouco antes do final da série, depois que o Renato ele acaba. Bom, vou dar spoiler, então fica aviso aí se você não quiser saber. Não é o final exatamente, é algo que acontece, mas não é exatamente o final. Mas depois que ele acaba a escola, ele vem pro Brasil. Eu achei bem legal, ele vem pro Brasil para jogar vôlei de praia, para treinar o quê? Recepção e movimentação, que coisa que ele falhava muito. Então isso é bem legal. E aí depois ele volta pro Japão como profissional e tal. Aí não é tanto spoiler, mas para vocês ficarem sabendo a menção que eles fazem ao Brasil. Citam também coisas sobre a Itália, a Rússia, o bloqueio da Rússia. Então, para quem gosta de vôlei também é uma ótima pedida. Bora aí pro nosso próximo anime. Falando agora de um outro anime de futebol, é o único que eu dupliquei aqui, o esporte que eu dupliquei, porque ele é bem diferente da da Super Campeões, tanto na questão de fantasiado, mas também na questão de que não se passa com estudantes, com escolas, é um time profissional de adultos, e o foco não tá, o personagem principal ele não é nenhum, pelo menos no começo, não é nenhum jogador, e sim o técnico do time. Esse mangá ele ainda não terminou a publicação dele, está sendo publicado desde 2007, estão fazendo ainda. A série, infelizmente, só teve uma temporada de 26 episódios. Provavelmente não teve muito ibope lá, muita assiduidade dos fãs, não teve muito. Não foi chamativo para eles, né? Mas eu achei muito bom, deveria ter mais temporadas. Então é um anime chamado Giant Killing, ou Matador de Gigantes. Isso aí, na verdade, talvez o pessoal não conheça, isso é um termo que originou lá na Inglaterra, que é o Giant Killing. Na Inglaterra, você sabe que tem lá a Copa da Liga Inglesa, o FA Cup. E lá disputa time de todas as divisões na Inglaterra. E, por exemplo, o time da 8ª divisão, ele pode pegar o time da primeira. Digamos que é uma Copa do Brasil com mais times, incrivelmente mais times. E times que, assim, quase não são profissionais. Os caras não jogam futebol. Assim, não são jogadores de futebol. Eles são padeiros, leiteiros que jogam futebol no final de semana e tem um clube da cidade, do bairro. E o termo de Giant Killing originou quando vem um time de uma visão muito baixa e consegue ganhar no time de uma visão muito maior que a dele. Então isso é matar o gigante. É um time, por exemplo, aqui vou dar um exemplo, sempre o Ibis, todo respeito ao Ibis, que já incorporou a ele a ideia de que o pior clube do mundo. Mas o Ibis vinha aqui ganhar de Flamengo, ganhar de Palmeiras, ganhar de São Paulo, ganhar de Grêmio Internacional. Isso é o Giant Killing, isso é matar um gigante. Então, o anime ele conta a história do Takeshi Tatsumi, que é um ex-jogador do time East Tokyo United. E a história dele é quando o jogador é assim, ele é jogador do time, melhor jogador, se não me engano era camisa 7, cobrava falta, fazia os gols, armava a jogada, era o principal jogador. E aí ele foi jogar na Europa, jogar na Inglaterra. No primeiro jogo dele, ele sofreu uma contusão no joelho e teve que aposentar, uma contusão que não tinha como reverter, não tinha mais como jogar bola. E aposentou com 27 anos. Aí, depois disso, era a esperança do Japão, jogar pela seleção japonesa, era a esperança do Japão, tudo, e infelizmente teve que aposentar cedo. Parecia até, se não me engano, o Van Basten, ele aposentou bem cedo também, por conta de contusão, pra fazer uma comparação aí. Mas aí aconteceu, ele não voltou pro Japão, ele ficou por lá. Aí ninguém mais ouviu falar dele. Aí o East Tokyo United, que era muito bom com ele lá, depois disso foi caindo,
ficou bem mal. E aí, passados, se não me engano, 10 anos, por 10, 15 anos mais ou menos, a nova gerência do clube resolveu investigar onde é que estava o cara, porque estavam querendo chamar ele para ser técnico. Acharam ele lá na Inglaterra, e ele era conhecido como matador de gigantes, porque ele estava sendo técnico de time de pequena divisão, ganhando time, estava dirigindo, se não me engano, um time da sexta divisão, ganhando o time da segunda divisão. Então era um feito, ele conseguiu fazer isso em alguns times, e mais de uma vez isso. Então a galera do bairro lá idolatrava ele, o pessoal do clube do bairro lá na Inglaterra idolatrava ele. E o pessoal do Stoke United fez uma proposta para ele, né, para poder voltar e ser técnico do clube. Então, o foco é o técnico e como ele vai reviver o time para se tornar um time competitivo de novo. Então, é muito legal, ele mostra bastante a relação do técnico com os jogadores e a relação do técnico com a vizinhança do clube, com os fãs mesmo. Ele conversa, ele tem muita interatividade com os fãs, faz a comunidade participar de coisas envolvendo o clube, ele revive ou descobre novas coisas nos jogadores, ele estuda muito os jogadores, estuda os adversários quando ele vai jogar contra. Esse também não é anime, não é tão focado em regras, eu acho que é um padrão do futebol, porque futebol é mundial, muita gente sabe as regras. Para que você não goste, você sabe um pouquinho de regra. Ele não acaba não ensinando muita coisa. Ele foca mais na parte de desenvolvimento do técnico, dos jogadores e do clube e sua comunidade em volta. Então é bem legal. A rivalidade dele com outros técnicos que eram jogadores na época dele. Quando ele saiu do clube, tinha um jogador que tá entrando no time e o jogador tá lá até hoje, tá um dos veteranos. A relação deles dois é legal, com o capitão do time. Então é um anime explícita bem também como é que é a parte financeira de um clube, como é que funciona o dono, o que faz o dono, o pessoal da tesouraria, o pessoal que gerencia o clube, a parte de mídia. Então é um anime bem legal. Pena que tem 26 episódios só. Num anime de uma série que está sendo publicada desde 2007, tá indo para 14 anos já. Isso aqui os episódios cobrem, sei lá, 2 anos da publicação. Tem muita coisa sendo feita. Não li tudo, estou lendo aos poucos, mas eu li bem mais do que o anime passa. Mas é bem legal, em que é um foco diferente. Não tem muito nessas coisas de fantasia. São jogadas normais, tudo acontece no tempo normal, não tem nada a ver com supercampeões nessa parte. De novo, citam brasileiros, eles enfrentam um time o Stoke United, enfrenta um time lá da J-League, da Liga Japonesa, que tem um trio de brasileiros, que é tipo assim, eles são retratados como só dribla demais. Então é um volante, um meio armador e um atacante. Não vou lembrar o nome deles agora, acho que é Carlos, Pepe e o outro eu não vou lembrar. Mas é bem legal, eles mostram muito questão de tática dentro de campo. Muito. Então dá pra ter uma noção boa do que o trabalho do técnico pra ler as coisas que estão acontecendo no campo, entender e fazer treinar o jogador bem também. E é muito legal. Quem puder ler o mangá, leia. Claro que assim, um anime, uma série de esporte animada é muito melhor. Claro, qualquer acho que questão de anime, questão de séries japonesas, se puder animar um de ação muito legal, por exemplo, uma luta de espada é mais legal em animado. O esporte, então, poxa, ver o futebol, ver o vôlei, ver o tênis animado é muito mais emocionante. Eu consigo ver a emoção também, sentir e ver a emoção no mangá também, mas quem puder ler é bem legal. Vale a pena. Bora aí pro nosso próximo anime. Bom, o próximo anime que a gente vai falar agora, o esporte é o ciclismo. É um que eu estou acompanhando neste momento, tá na Amazon Prime, estou acompanhando. O mangá está sendo publicado desde 2008 e não acabou ainda. E aí nessa história a gente tem o Sakamichi Onoda Sakamichi. É um menino bem franzino, que ele nunca praticou esporte nenhum especial. Saindo do ginásio e indo pro ensino médio, o que ele queria era entrar, ou se não tiver, fundar o clube de anime e mangá da escola. Ele nunca praticou esporte nenhum. Só que como ele tinha é viciado em anime, mangá, essas coisas, ele viajava de bicicleta da cidade dele até outro principal bairro lá que chama Akihabara, que é onde existe mesmo, que é onde tem o foco de quem é otaku, que gosta de tudo relacionado a anime, mangá e videogame. E é bem longe, não sei quantos quilômetros dava lá, era bem longe. Só que ele fazia isso numa bicicleta de cestinha, de vó, de menininha. Fazia isso sempre. E aí um dia,
quando ele entrou no ensino médio, né, a escola dele fica em cima de um morro. Então ele tava indo de bicicleta, ele tava indo subindo o morro de boa. Ele acabou encontrando um rapaz que também estava no seu primeiro ano, ali no ensino médio, e que era ciclista, participava de competições, e ele tava andando de igual para igual em cima do morro. E o ciclista lá ficou assustado. Falei, como que esse cara tá nessa bicicleta, sem aparelhagem nenhuma, provavelmente não deve correr, não deve ser um ciclista e tá subindo tranquilo essa ladeira aqui que eu tô sofrendo. E aí acaba sendo o primeiro amigo dele, e aí numa aposta ele acaba gostando do ciclismo. Como assim? Esses dois eles apostam. Ó, vamos apostar uma corrida nessa ladeira aqui. Se o principal, né, o Onoda, ganhar, o outro rapaz entra no clube dele de anime e mangá que ele tá fundando. E aí o Sakamichi ele consegue ganhar. Por fim o clube não vai pra frente, mas durante essa aposta ele percebe, ele gosta, ele descobriu a paixão dele pelo ciclismo, que ele sentiu adrenalina, sentiu que aquilo ali, sentiu a vontade de competir com aquilo. E aí o anime vai todo nisso. Ele consegue entrar, faz a seletiva, ele consegue entrar pro time principal, e vem mais personagens entrando no clube. E é toda a preparação dele para participar dos campeonatos contra a escola, o campeonato principal lá, o campeonato nacional, que tem todas as escolas do Japão. Como eu falei, como é voltado para a escola, vai ser sempre essas competições. Esse é um anime bem exagerado na parte de emoção. Ele não é meio fantasioso na parte técnica, mas o cara tá sempre chorando, tá sempre gritando, então a emoção é muito, muito, muito explícita. Mas é um anime que eu aprendi muito nesse anime com coisas de ciclismo. Diferenças de bicicleta, de marchas, da corrente, das regras, as competições. Eu acompanhava ciclismo, eu acompanho o ciclismo, sei lá, assim, eu não acompanho, né? Eu assisto os principais tours, que é o Tour de France, La Vuelta de Espanha, né? Que é a principal corrida ali, os três grandes, digamos que é os três majors, Tour de France, La Vuelta e Giro de Itália. As três maiores competições principais, no ranking dá mais pontos. Eu acompanhava isso e eu sabia algumas coisas, por exemplo, no Tour de France, existem checkpoints, né, durante cada etapa, são 22, 23 etapas. Uma etapa que não tem montanha, por exemplo, é mais plano, então tem checkpoints de velocidade. Quem passa naqueles checkpoints primeiro, ele se torna o velocista do Tour, e o velocista usa uma camiseta verde. Quando tem montanha, quem chega no topo da montanha primeiro, não necessariamente precisa ganhar a etapa. A montanha pode estar no meio da etapa e depois acabar embaixo. Mas quem chegar no topo da montanha primeiro, vira o melhor escalador. Ganha uma camiseta no Tour de France, a camiseta é branca e bolinhas vermelhas. Quem é o líder geral no tempo, tem a camiseta amarela. Então, isso eles explicam no anime também. Eles usam isso, usam como o fundo de numeração do uniforme deles com essas cores. E eles explicam bastante coisa de competição, bastante coisa de técnica de bicicleta, tomada de tempo, cadência das pedaladas. Ele é bem legal nisso, dá uma explicada boa. E ainda não terminei de assistir a série, já saiu de episódio. O mangá eu não li, só acompanhei a série mesmo. Pretendo ler o mangá, porque o mangá, assim como qualquer outro tipo de filme, série, o livro é melhor que o filme, porque é mais completo. Claro, você vê a coisa animada, é mais legal, dá mais emoção, você percebe mais. Às vezes alguma coisa que você lê, você não consegue visualizar, aí você tem no filme. Mas o anime, o mangá, ou o livro, ele tem mais informações, é mais completo. Não é tudo que tá... Todo mundo sabe, qualquer filme foi baseado em livro, os caras não conseguem colocar tudo que tá no livro no filme. Fazendo umas aspas aqui, por exemplo, minha esposa é extremamente fã de Harry Potter e Senhor dos Anéis. Ixi, Harry Potter, então ela fala, não tem tudo do livro e tem filmes muito, muito ruins por conta disso, que tem informações no filme que você acaba, quem não lê o livro, fica assim, é mais tal coisa, mas no livro explica. O mangá e o anime é a mesma coisa. Não dá pra jogar tudo na série, senão você não consegue lançar todos os episódios, não vai ter 1000 episódios, certo? Então, quem puder ler, eu vou ler. Mas assista também, tá no Amazon Prime, chama Yowamushi Pedal. Eu nem cheguei a falar no começo. Yowamushi Pedal, vale muito a pena. Bora pro nosso próximo anime. Bom, agora vamos falar no anime, acho que não é mais antigo que o Super Campeões, mas Super Campeões, a história já está fechada, esse aqui está sendo publicado, tá?
Ele tá sendo publicado desde 1989 e não parou ainda. Tem uma ideia de capítulos de mangá, ele já passou de 1.300, ou tá chegando nos 1.300, alguma coisa assim. É muita coisa, é muita coisa. E é um anime de boxe chamado Hajime no Ippo, ou traduzindo, Ippo é o nome do personagem principal, seria o início de Ippo, né? Nele a gente é apresentado a Makunoichi Ippo, garoto de 16 anos no começo da série, né? Ele sofre um pouco de bullying de alguns alunos da sua escola, mas ele não afeta tanto isso, porque ele é uma natureza bem pacífica, né? Mas um dia ele tá voltando da escola, ele vê um jovem um pouco mais velho que ele, não, já assim, jovem, mas já saiu da escola, praticando aquele sparring, né? Treinando socos de boxe embaixo de uma árvore. Aí fica curioso, chega pra conversar com o cara, mas né, nem na assim, eu quero aprender boxe. Não, saber o que tá fazendo, o que tá acontecendo ali, né? E aí o jovem propõe um desafio pra ele. O desafio é o seguinte, ele dá um soco na árvore, né, e cai algumas folhas. E ele teria que pegar 10 folhas com a mesma mão, sem deixar as folhas caírem. Eu peguei uma, fechei. Aí eu pego a segunda, abro e fecho a mão, sem deixar cair o que tava na mão, e pega duas. Pegar 10 ao mesmo tempo. Pra treinar a rapidez de golpe, né? E aí ele acaba gostando disso. O jovem apresenta a academia que ele faz boxe. E aí começa a jornada dele, né, no boxe. Enfrentando um monte de adversário, desafio, aprendendo muita coisa. E esse é um mangá que eu me surpreendi muito. Ele tem uma versão antiga do anime, depois fizeram a continuação, e tem muito mais pra ser publicado, até porque 1.200, 1.300 capítulos, o anime ele não cobre metade disso. Mas é um anime que realmente também ensina muito da parte de boxe. Aprendi algumas coisas, eu sabia uma coisinha ou outra, mas eu não sou um assíduo do boxe. O que vira notícia muito relevante, eu pego e vejo, leio a notícia, até assisto a luta da notícia que falou. Mas eu acompanho o boxe o quê? Só na época do Popó mesmo, que virou sucesso. Acompanhei as lutas dele, aprendi um pouquinho. Acompanhei algumas lutas clássicas, Oscar de la Hoya, aí tem o Muhammad Ali, George Foreman, algumas coisas clássicas. Eu aprendi um pouquinho. Eu tenho um pouco de facilidade para aprender regra de esporte. Mas ele ensina bem, mostra como é que é um cotidiano de um pugilista na academia. O Ippo acaba concluindo a escola e continua na academia, luta profissionalmente, sofre com contusões, tenta desafiar título mundial, no decorrer dele não consegue, e tem um romancezinho rolando no fundo. A menina que gosta dele gosta dela, tá rolando meio que um namoro deles aí no fundo, mas é bem de fundo mesmo. Mas é bem legal que o Ippo, apesar de ser um boxeador, ele é um cara bem tímido, bem humilde, não se acha em nenhum momento, e mostra como que um pugilista deve se portar em lutas, situações como contusão, situações de luta que tá na pior, tá apanhando o que fazer. A relação técnico e lutador mostra bastante. Em paralelo, vai correr na história do outro rapaz que ele conheceu lá debaixo da árvore, que é mais velho e consegue títulos mundiais, surpreende o mundo, é bem legal. Então eu não quero dar spoiler, a série não acabou, então eu não vou contar o final. Não existe final ainda, mas não quero contar mais pra frente o que acontece com ele. Mas assistam, eu assisti pouco, li tudo, tem hoje lançado até hoje, e eu preciso até ver se já saiu o capítulo novo pra ler, mas vale a pena pra quem gosta de boxe. Essa, se não me engano, não tem uma menção a nada de Brasil, até porque também o Brasil teve o quê? Popó e Eder Joffre, e Maguila, né? Mas eu acho que, se eu lembraria se citasse alguma coisa do Brasil. Não cita nada, mas cita outros campeões, nomes paralelos ou nome explícito mesmo. Mas é uma boa pedida pra quem gosta de boxe e gosta de anime. Bora aí pro nosso próximo e último anime. Bom, falando agora no nosso próximo e último anime, falar do anime de futebol americano. É meio estranho o japonês falando de futebol americano, que não tem tradição nenhuma nisso, né? Mas vamos falar do anime chamado Ice Shield Nijuichi, ou Ice Shield 21. Quem é o Ice Shield? Para quem acompanha o futebol americano, eles usam um capacete que tem a grade. E alguns jogadores, principalmente os de ataque, normalmente, isso não é uma regra, usam uma viseira na frente da grade, uma viseira de plástico. Aquilo chama Ice Shield, é protetor de olho, literalmente. Então, aquilo chama Ice Shield. Então é Ice Shield Nijuichi, ou Ice Shield 21.
e 21 é o número da camiseta do personagem principal. O personagem principal, ele chama Kobayakawa Sena, também era um menino que, assim como o Ippo ali no Hajime no Ippo de boxe, sofria um pouco com um colega de classe abusivo, né? Só que graças a isso ele acabou aprendendo a fugir e correr muito, de apanhar essas coisas. E aí, de novo, a mesma premissa, ao entrar no ensino médio, na escola, né? Escola chamada Daemon, um dos jogadores que pertence ao clube tá tentando recrutar alguns jogadores, né? Ele é um cara bem diferentão, recruta normal, as coisas normais. E ele vê o Senna sofrendo um pouco de bullying e vê ele fugindo. No meio da multidão, ele escapando dos caras. Com uma velocidade absurda e sabendo desviar de todo mundo sem encostar ninguém. E ele vê um talento ali no Senna pra quê? Quem conhece aí futebol americano, pra ser o quê? Um running back. Correr rápido e desviar bem. Então aí ele usa de alguns artifícios para recrutar o rapaz e meio que vira uma identidade secreta, que ninguém sabe quem é o camisa 21 do clube. E o nome dele é só Aishield Nijuichi, Aishield 21. Então ele tem uma identidade secreta, porque até o Senna ele fica meio disfarçado, trabalha no clube como se fosse o cara da administração. Não joga, não faz nada, só cuida de divulgação, junta dinheiro para alguma coisa, não faz nada demais. Na verdade é ele o principal jogador do time. E aí também, esse é o que provavelmente ensina mais as regras do futebol. Tanto que no meio de cada episódio, quando vira assim, episódio se me engano tem 20 e poucos minutos, né? Quando vira, botando que tá passando na TV, no Japão é assim, é um intervalo comercial só no anime. Então, na virada do comercial, antes de ir pro comercial, eles explicam alguma coisinha, pode ser até o que tá sendo falado durante o episódio ou não, faz até um pequeno quiz. E tal jogada, como é que se chama? Ou tal posição, ó, o cara que lança a bola, qual é o nome da posição? Aí volta a falar, o nome do cara que lança a bola é o quarterback. Então ele ensina bastante com esses quizzes, pequenos quizzes no meio do anime. E durante o anime mesmo, explica um pouquinho da parte de administração do clube, mas é bem pouco, porque é uma administração feita por crianças da escola, né? Então o foco não é esse, mas explica bastante de jogadas, de posições, de táticas. E eu já gostava de futebol americano antes de conhecer esse anime. O mangá foi publicado de 2002 a 2009. Eu acompanhei, eu acho que até que ele já tava para acabar quando eu comecei a assistir. E eu fiz a mesma coisa que Prince of Tennis. Eu tive que terminar no YouTube em inglês a série. E li todo o mangá também. Esse eu vi os dois por completo. E é bem legal, mostra muita competitividade entre escolas. Vem uma escola dos Estados Unidos jogar contra os melhores do Japão. É bem legal. Mostra a evolução do Senna e dos outros jogadores, como jogadores e como pessoas crescendo, aprendendo com as derrotas, ganhando. E eu sou suspeito para falar de todos esses, mas esse mais ainda porque eu gosto muito de futebol americano e esse é bem fantasioso também, estilo quase Super Campeões, com as jogadas dele parece umas cores do nada, uns ventos do nada, uns olhos brilhando à toa, mas é bem legal. Os clubes, os nomes dos clubes são bem criativos. O do Senna, que a escola é Daemon, então o nome do time é Daemon Devil Bat, que é os morcegos demônios de Daemon, é muito legal. Tem os cupidos de tal cidade. Que mais que tem? Tem os Cavaleiros Brancos de outra escola. É divertido isso, dá um ar engraçado pra série. Mas em relação ao esporte, ele explica bem, ele retrata bem, explica uma coisa que eu aprendi com o anime, que é essa lenda de camisa 21 ser normalmente eles dão a camisa 21 pros clubes, isso parece que é verdade, pelo que eu pesquisei, mas posso confirmar mais também. A camisa 21 sempre é dada para o mais veloz do time, independente da posição. Ele pode ser um running back, um linebacker, receiver, não importa. O mais rápido é dado esse número 21. E parece que isso surgiu na Universidade de Notre Dame. Posso estar falando bobagem, confirmando essa informação para vocês depois, num possível capítulo do esporte extra, independente se vai ser o tema anime ou não. Mas, e é isso, a camisa 21 na Universidade de Notre Dame. Eu citei aqui o time dele, o Daemon Devil Bat. Alguns amigos meus, se acompanharem aqui o canal, eles vão reconhecer esse nome, porque eu participo do Fantasy da NFL, que é como se fosse um cartola, só que futebol americano, né? E o nome do meu time lá é esse, Daemon Devil Bat. E a logo também é um morceguinho vermelho, que é igualzinho a do clube lá. Então vale a pena para quem gosta de futebol americano.
pessoal, eu deixei alguns animes de fora, então eu gostaria de falar, mas não quero que fique muito grande também, fique muito chato, até porque, como nesse vídeo são só eu falando, não tem o Jussir, então talvez fique muito chato só eu ficar falando e não ter uma conversa em si. A conversa é com vocês aí escutando e não com alguém junto. Mas se vocês gostarem, tiverem uma recepção legal, comentarem no vídeo, comentarem, derem um retorno legal, escutarem bastante podcast, eu posso tentar fazer dois, também voltado a animes, que o que não falta é anime do esporte, eu assisti bastante, pretendo assistir mais. Tem, por exemplo, tem anime de basquete que eu não citei, que é muito bom. Cara, tem um anime recente que eu vi de escalada indoor, muito legal também, diferentão. Tem outros de futebol que eu poderia falar. Então, se gostarem, eu posso fazer uma parte 2. E a ideia também do canal é fazer vídeos, podcasts diferentes, não só com notícias. A ideia também é fazer alguma coisa biográfica. Então, contando a história de algum atleta, uma história curiosa de um atleta, ou de um evento, uma tradição. O esporte tá cheio de tradição aí esquisita, de alguma tradição diferentona. Então, a ideia é fazer isso também entre os vídeos de notícia. Essa semana, como não houve tantas notícias relevantes que gerasse um papo legal, eu tô lançando meio que no lugar, mas a ideia é lançar durante a semana, entre um episódio de notícia e outro, um vídeo falando de uma biografia ou de um extra. Por exemplo, podemos falar de filmes sobre esportes. Então a ideia é deixar um pouquinho mais ativa as informações, tanto no canal quanto no podcast. Então nos siga nas redes sociais, Instagram, YouTube, é tudo Capela do Esporte. Estamos no Spotify também. E é isso aí, pessoal. Valeu!